Pô, me pegou aqui, desprevenido. Semana de preparações intensas em Orlando. O elenco do Flamengo segue em treinamento integral para o amistoso contra o Orlando City, no sábado, às 3 horas da tarde. Eu prezo sempre o coletivo, né? Em primeiro lugar, espero que a gente possa voltar a conquistar títulos, né? Esse ano tem tudo para dar tudo certo, né? Tem sido bom início de temporada, como eu falei, com ideias claras, com a comissão técnica que dispensa comentário também. Mas eu prezo o coletivo, espero que todos possam estar no melhor ano para dar o melhor para o Flamengo. E teve a visita ilustre do ídolo Renato Abreu, que marcou época com a camisa do rubro-negro. Uma última semana do time de Tite em solo americano em uma temporada que promete altas emoções para o torcedor. E sempre que joga lá, não só o Flamengo, né, Vene? Sempre tem a visita dos jogadores que moram lá ou estão por ali para visitar o treino, né, Vene? Isso não é nada incomum. Pois é, e parabéns ao Silene por ter chamado o Renato Abreu de ídolo, porque de fato ele é um ídolo. Embora seja um jogador que muita gente não dê o devido valor, mas eu considero o Renato Abreu importantíssimo na história do Flamengo, na minha opinião é ídolo. Eu repito aquilo, né? Ídolo é algo muito pessoal, mas eu acho que vários torcedores do Flamengo tratam o Renato como ídolo. Mas é isso, uma visita ilustre. Tricampeão estadual. Tricampeão estadual. Ganhou a Copa do Brasil também, não ganhou? Ganhou. Não, e sabe, além de gols importantes e vamos deixar também, um parêntese aqui. Vencedor. Deixar um parêntese grande quando falar, tricampeão estadual aí pra galera mais jovem que acompanha esse Flamengo de hoje, né? Estadual? Nossa, vocês são muito emocionados. Gente, já existia um momento em que o estadual era muito importante e um momento também em que os títulos no Rio, eles eram os estaduais, porque começou a ter uma fraqueza dos times cariocas e aí era uma hora o Fluminense ganhava um brasileiro, daqui a pouco o Vasco uma Copa do Brasil, mas eram coisas repentinas, não eram uma coisa sequencial. Ninguém começava o ano pensando em ser campeão da Libertadores. Isso aí, Pedrosa. Então, o estadual era, sim, um título muito importante do ano. Eu tenho certeza que muitos flamenguistas mais velhos, na verdade, na minha faixa de idade, um pouquinho mais velho, você perguntar qual é o gol da tua vida? É o gol do Pet, em cima do Vasco. Sim. O tamanho da emoção, o Maracanã, uma final, uma virada. Então, assim, o estadual já foi, sim, um campeonato a ser vencido, né? Um dos gols mais importantes, assim, no meu lado torcedor, foi em 1999, o gol do Rodrigo Mendes contra o Vasco, na final do Campeonato Carioca. E eu lembro como se fosse hoje que ali foi a confirmação de que eu era torcedor do Flamengo. Mas, enfim, mais um dia de preparação do Flamengo lá nos Estados Unidos. E parabéns aí ao Renato Abreu por ter visitado o Flamengo. Eu acho que ele merece todo o carinho da torcida rubro-negra. Drone, tá? O Renato foi um ídolo, sim, para muitos rubro-negros um ídolo. E essa preparação eu acho importante quando você recebe um jogador desse calibre, para aqueles jogadores que estão ali. Se a gente for parar para pensar, não tem nenhum jogador inexperiente. Não. É multicampeão. Sim. Alguns até com muito mais títulos que o Renato, que já parou. Mas o respeito é tão grande que é uma visita importante. Identidade de Flamengo são poucos que tem. E o Renato, ele comemorava o gol colocando uma máscara de urubu e saindo assim, né? Era pra muito quem legal se essa lembra. época, hein? E era uma época realmente que, como essa situação de investimento, os clubes do futebol carioca se desorganizaram ali no começo dos anos 2000 até o 2013, 2014, era muito difícil você ver esses times disputando títulos nacionais. Então o Renato consegue ganhar a Copa do Brasil, depois ele é muito importante nesses campeonatos cariocas, ele era um cara que tinha um canhão e os chutes, gols de falta são gols que marcam pro torcedor, porque ele tinha esse tipo de característica, e ele realmente representava o espírito do Flamengo. Eu lembro do Ibson, que era assim, o próprio Leonardo Moura era assim também. Eram jogadores característicos e que davam orgulho ao rubro-negro. Então você ter um jogador desse calibre, que sabe o que é Flamengo, passando também esse sentimento e essa sensação para os jogadores atuais, isso sempre é muito importante. Me responde uma dúvida que eu tenho de infância. Você pode me responder. Eles puxavam uma máscara, Paulo Nunes, ele, tantos outros. Sim. Qual local estava a máscara? Não faço ideia. Vocês não lembram? Não era no calção que eles tinha puxavam? alguns- É porque, assim, aí depende do short. Tem short que você consegue colocar dentro de um bolso interno. Eu me lembro que puxava do calção. Ou do meião. Aí eu, no meu auge dos 10 anos, ficava... Como é que esse homem jogou esse tempo todo com essa máscara dentro do... Tinha gente que deixava correr... guardado no banco também com alguém, né? tinha. Aí ia lá, pegava e comemorava. Não, mas quando eles metiam aqui, ó... Pô, Eu... hoje em dia não pode mais, Buguei. nada disso.
Claro, imagina. Não, nem levantar a camisa pode Nada, mais. não pode mais. Mas imagina, Pô, Vene. inclusive, saudade dessa época, que o Romário fazia gol e mostrava uma camisa por baixo. É, Hoje em muito dia não legal. pode. Boas mensagens. Ô, Vene Casagrande, agora chegou a hora do drone. Vamos por partes, tá? Vamos por partes. Primeiro, queria saber o negócio do Corinthians com o Mateuzinho. Ou Matheus França, né? Ele mudou, né? Pra você ver, o jogador chegou a mudar de nome, foi para um time e voltou ao Flamengo, a volta dos que não foram. Vamos lá, vamos recapitular. O Flamengo chegou a um acordo com o Corinthians, um acordo verbal. Autorizou o jogador a viajar e se apresentar ao Corinthians na semana passada, segunda ou terça-feira passada. Ficou treinando desde então. Quando o diretor do Corinthians apresentou o contrato ao presidente do Corinthians, o presidente do Corinthians foi e falou, não, esse contrato aqui não vou assinar. Fez exigências, queria colocar a opção de compra de 6 milhões de euros. O Flamengo não quis. Ah, você quer botar a opção de compra? O Flamengo topa 11 milhões de euros. O Corinthians não quis e aí, no fim das contas, o jogador foi devolvido e já está de volta ao Rio de Janeiro para poder se apresentar ao Flamengo. Para mim, Fernanda Maia, tá todo mundo errado nessa história. O Flamengo jamais, um clube que é, sério que é, jamais pode autorizar um jogador a viajar sem ter contrato assinado. A pergunta que fica é, e se ele se machuca durante o treinamento no Corinthians? É verdade, O jogador estava treinando com a camisa do Corinthians, foi apresentado ao torcedor corintiano em treino aberto. O presidente do Corinthians disse que o Mateuzinho estava contratado, ou Aqui seja, a foto dele. uma verdadeira bagunça. Mas, se a gente for parar e analisar o Corinthians, vamos lá, em um mês do novo presidente, olha quantas coisas aconteceram. Lucas Veríssimo, ele disse que foi contratado e não foi contratado. Ranieri foi anunciado sem ter documento assinado. Tem um volante argentino que está lá, que foi anunciado como reforço e ainda não tem papel assinado. Mateuzinho, mais uma bagunça. O Flamengo acabou sendo vítima de uma desorganização do outro clube, mas que sirva de aprendizado para o Flamengo, porque não pode autorizar um jogador a viajar sem ter documento assinado. Porque se ele se machuca lá, o prejuízo vai ser com o Flamengo. E atrasou a vida do Flamengo também, porque o Flamengo esperava ter feito um negócio com um jogador que não vai ser utilizado pelo técnico Tite. Hoje é a terceira opção. E eu soube também que era um sonho do próprio jogador jogar no Corinthians por conta do pai, que é torcedor corintiano. Assim, a sorte do Mateuzinho, que ele é agenciado por representantes do escritório de Juliano Bertolucci, que tem uma boa relação tanto com o Flamengo quanto com o Corinthians. E agora a ideia é fazer com que o Corinthians compre o Mateuzinho junto ao Flamengo, não seja mais por empréstimo, pelo mesmo valor que ele seria vendido ao Red Bull Bragantino. 2,5 milhões de euros fixos, mais 1,5 milhão de euros em metas. E aí agora eles estão conversando, negociando. Mas, por enquanto, o Mateuzinho é jogador do Flamengo. Muito bem. E o Vina? O Vina já está tudo assinado, tudo assinado. Flamengo, Roma e jogador tudo assinado. O próximo passo é o Flamengo anunciar a contratação desse jogador com um contrato válido até dezembro de 2028. E tem a situação também do Thiago Maia, se eu puder atualizar Claro, rapidamente. fala assim, Venê. Porque o Thiago Maia ele não está sendo utilizado nem no Campeonato Carioca, nem lá em Orlando, pelo elenco que está sendo trabalhado com o namorando técnico o Internacional, Tite. né? Ele está namorando o Internacional. O Internacional fez uma nova proposta ao Flamengo de 3 milhões de euros de maneira fixa e 800 mil euros em metas. E aí o Flamengo ainda não deu resposta, por quê? O Flamengo está cozinhando a situação enquanto tenta a contratação de um outro volante. Porque o Flamengo gosta de vender o jogador quando tem algo encaminhado contra o atleta. Sabe quando